Casemiro pode voltar para o futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação, como é que vai funcionar o fundo de investimentos no São Paulo relacionado à Cotia, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, desejar um grande sábado e um enorme final de semana para todos, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vai funcionar o fundo, que já foi aprovado pelo Conselho de Administração e tem a promessa ou objetivo de transformar a base do São Paulo. O fundo de Cotia pode receber até 350 milhões de reais em aportes. A tendência é que o fundo Galápagos aporte logo de cara 150 milhões de reais. E há a possibilidade de mais 50 milhões do fundo Galápagos e de outros 150 milhões de Evangelos Marinax, o magnata grego, que é parceiro nessa iniciativa. O que o São Paulo vai fazer com os primeiros 150 milhões que serão aprovados e aportados? 50 milhões serão utilizados para pagamento de dívidas de todo o clube, ou seja, inclusão do departamento de futebol profissional. Outros 100 milhões serão investidos de forma exclusiva na base. São 22 milhões de reais para a contratação de jogadores, 15 milhões para infraestrutura e tecnologia de Cotia, além de 63 milhões de reais para capital de giro. Todo o dinheiro, exceto do pagamento de dívidas, fica restrito à base. Não vai haver, por exemplo, contratação de atletas para o time de cima com essa grana que vem do fundo. A Galápagos não terá participação nos direitos dos atletas. Ela passa a ter 30% do valor do fundo e fica com uma fatia do lucro que o São Paulo obtiver com as vendas dos jogadores. É dessa maneira que o fundo foi constituído e foi aprovado no Conselho de Administração. Ele agora precisa da aprovação do Conselho Deliberativo em reunião que acontece no mês de setembro para começar a operar. Quero falar agora sobre o futuro de Rafael Carioca, volante brasileiro de 36 anos de idade, livre no mercado desde que não renovou seu contrato com o Tigres do México no mês de junho dessa temporada. Conversei com o Rafael para perguntar se a tendência hoje é de ele continuar no futebol europeu ou voltar ao Brasil. O Rafael me assegurou que nesse momento há negociações com clubes brasileiros e a tendência é que ele seja anunciado em breve. Vale a lembrança de que a janela de transferências fechou na última terça-feira, mas o fato de estar livre permite a ele ainda ser inscrito. A busca do Rafael é por um clube de primeira divisão, até porque dos tempos de Tigres sempre jogando em alto nível. A última temporada em que foi a que ele menos jogou foram 34 partidas e mais 2 assistências. Você lembra do Rafael Carioca, né? Jogador com passagens por Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. Foram 8 anos de futebol mexicano, todos pelo Tigres, onde ele é extremamente ídolo. Só para completar, lembrar que em 2015 ele chegou a ser eleito craque do Brasileirão em sua posição de volante e também fez parte da seleção do Bola de Prata da temporada de 2015. Para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria publicada no sábado dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição.
Você concorda, discorda, já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Para falar sobre o São Paulo, para te ajudar a entender se de fato o tricolor projeta um prejuízo gigante para a temporada de 2025, com o risco de superar R$1 bilhão de dívida. O alerta foi feito por 5 membros do Conselho Deliberativo que criaram um relatório analisando as contas do tricolor. Importante dizer que esse relatório não foi confeccionado pelo São Paulo, e sim por 5 membros de oposição à diretoria. Segundo esse relatório, o aumento da dívida, já dá para cravar um aumento da dívida considerável, além de uma previsão de déficit na temporada de 2025. O São Paulo havia projetado um superávit de quase 45 milhões para 2025. Segundo os conselheiros, a previsão é de um prejuízo de 48 milhões de reais. Esse prejuízo só não será maior por conta de vendas de atletas. Se não, de acordo com os conselheiros, o prejuízo São Paulino chegaria a 118 milhões de reais. A dívida, segundo eles, já está bem perto de R$1 bilhão. Ela era de 968 milhões de reais no fim da temporada passada. O motivo de todos esses índices ruins, crescimento das despesas em mais de 20% ao longo do primeiro semestre. O relatório aponta que o São Paulo gastou 54 milhões de reais a mais nos primeiros 6 meses do ano do que previa. Importante destacar também que houve um aumento nas receitas na ordem de 66 milhões de reais a mais do que estava estabelecido na projeção orçamentária. Segundo o relatório, a folha do São Paulo é hoje de 28 milhões e 300 mil reais, mas esse valor inclui também categorias de base. O relatório sugere 2 pontos para que o São Paulo consiga sair dessa situação trágica. Ou vende jogadores, garantindo mais 120 milhões de reais até o fim do ano, que me parece algo meio difícil, especialmente porque a última janela de transferências já acabou, ou então o São Paulo precisa pensar numa recuperação extrajudicial, judicial ou de reconstrução de dívidas esportivas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para entender se esse relatório produzido por 5 conselheiros de oposição é válido, é justo. E a pessoa me assegurou que o São Paulo terá superávit em 2025. O tricolor está super convencido de que, apesar do crescimento dos gastos, houve um aumento das receitas e o São Paulo fecha 2025 no azul e com dívida inferior a R$1 bilhão. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para entender se foram os conselheiros de oposição que criaram esse relatório que acertaram ou a diretoria assegurando que o tricolor fecha no azul e com dívida abaixo de R$1 bilhão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, de deixar seu like, se inscrever no canal. A Lara Reis pergunta: Nicola, Aboubacar seria um bom nome para ser o 9 do São Paulo? Seria. Centroavante de 33 anos de idade, já mais veterano, camaronês, mas extremamente forte, de muita capacidade física e um goleador. É o cara que dentro da área põe a bola para dentro do gol. Tava vendo a média de gols dele lá na Turquia, uma média de meio gol por partida. Acho que seria bastante interessante, tá? O Wilson Silva fala: Nicola, boa noite. Acho que em fevereiro eu te perguntei do Banco do São Paulo. Parece que o gato subiu no telhado. Subiu muito, Wilson. O São Paulo tinha um acordo com o Magnum Bank, tá? Estava tudo bem avançado, os caras até tinham deixado o espaço na manga para o anúncio do Magnum Bank, que seria inclusive Magnum Bank, não seria SPFC Bank, nada disso, tá? Só que o Júlio Casares apareceu com uma negociação em paralelo com outro banco. Acontece que esse banco não avançou e a conversa com o Magnum Bank, que estava praticamente fechada, também regrediu. Deixa eu até mandar uma mensagem para o Tony para saber se a gente tem alguma atualização sobre esse banco digital que virou... Tony, boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade do banco digital? Vamos lá. Assim que tiver resposta, também já conto para vocês, tá bom? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada e ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista, que é o maior clube do mundo. Então, senta o dedo no like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui!